Olá a todos e bem-vindos de volta. Hoje temos algumas novidades para todos que usam uma distribuição Linux moderna. O projeto GNOME acaba de lançar o GNOME 49.2. Agora, se você é novo no Linux ou começou a acompanhar nosso canal recentemente, deve estar se perguntando o que é exatamente isso. Você pode ver 49.2 e se perguntar se é uma experiência de desktop totalmente nova que exige a reinstalação de tudo. A resposta é não. Isso é o que chamamos de lançamento pontual no mundo Linux. Quando uma versão principal como o GNOME 49 é lançada, ela traz grandes mudanças de design e novos recursos. Mas o software é complexo e erros acontecem. Assim, os desenvolvedores lançaram essas atualizações pontuais como 49.1 e agora 49.2 especificamente para aprimorar a experiência. Eles caçam bugs relatados por usuários como você e eu, melhoram o desempenho e consertam coisas que não estavam funcionando bem. Esta versão, GNOME 49.2, chega cerca de um mês e meio após a atualização anterior e está repleta de mudanças. Mesmo que não seja uma revisão visual chamativa, esses são os tipos de atualizações que mais apreciamos porque fazem com que seu computador pareça mais profissional e confiável para uso diário. Neste vídeo, mostraremos exatamente o que mudou, explicaremos o que esses termos técnicos realmente significam para seu uso diário e informaremos quando você poderá esperar receber essa atualização. Vamos começar com uma das mudanças mais práticas: janelas lado a lado. Se você usa seu computador para trabalhar ou estudar, provavelmente usa janelas lado a lado o tempo todo, mesmo que não chame assim. Lado a lado, ou ladrilho, é simplesmente quando você desenha uma janela na borda da tela e ela preenche exatamente metade da tela. É essencial para a multitarefa. No GNOME 49.2, os desenvolvedores melhoraram a forma como o sistema lida com janelas e monitores lado a lado. Se você usar uma configuração com vários monitores, ou talvez um daqueles monitores ultra amplos que funcionam como duas telas, a lógica de como as janelas aderem às bordas foi refinada. Anteriormente, havia casos extremos em que o sistema podia ficar confuso sobre onde uma tela terminava e a próxima começava, fazendo com que as janelas não se encaixassem corretamente ou travassem. Esta atualização torna esse comportamento muito mais previsível. Essencialmente, garante que quando você joga uma janela para o lado, ela vai exatamente para onde você espera. Eles também fizeram melhorias significativas nas teclas aderentes. Para quem não sabe, as teclas aderentes são um recurso de acessibilidade encontrado nas configurações. Normalmente, para fazer um atalho como Ctrl+C para copiar, você deve manter pressionado o botão Ctrl e o botão C ao mesmo tempo. Isso pode ser fisicamente difícil para algumas pessoas. As teclas aderentes permitem que você pressione Ctrl, solte e pressione C, e o computador trata isso como uma combinação. Como o GNOME 49.2, o manuseio de teclas aderentes está muito melhor. Houve casos anteriores em que o mecanismo que lembra o que você pressionou na primeira tecla não era consistente. Isso foi reforçado, tornando a área de trabalho muito mais acessível para todos que dependem desse recurso. Já que estamos falando sobre digitação, há uma atualização interessante para usuários da Alemanha e da Áustria. O GNOME possui um teclado integrado na tela. Este é o teclado virtual que aparece se você estiver usando um tablet Linux ou um laptop 2 em 1 com tela sensível ao toque. Anteriormente, faltavam algumas teclas estendidas no layout para usuários alemães e austríacos, tornando irritante a digitação de caracteres específicos. Eles adicionaram layouts estendidos agora, então você terá muito mais facilidade para digitar em seu idioma nativo sem lutar contra a interface. Há também uma técnica aqui para usuários do Xi11. A maioria das distribuições modernas está migrando para uma tecnologia de exibição chamada VLAN, mas muitas pessoas ainda usam a tecnologia mais antiga chamada Xi11 por motivos de compatibilidade. Na versão 49.2 eles adicionaram suporte para lidar com modificadores ignorados ao capturar teclas. Simplificando, às vezes, se você mantivesse pressionado uma combinação estranha de teclas, talvez por acidente, ao clicar em um botão do mouse ou pressionar um atalho, o sistema não registraria sua entrada. Ficaria confuso com as teclas extras que você está segurando. Esta atualização diz ao sistema para ignorar os pressionamentos extras desnecessários de botões para que seus atalhos funcionem sempre. Temos muito mais para abordar, incluindo uma grande correção para o gerenciador de arquivos que economizará sua RAM e algumas soluções para bugs irritantes de VPN. Mas antes de entrarmos nas correções técnicas de bugs, temos um pequeno pedido. Fazemos a pesquisa, os testes, a gravação e a edição porque amamos o Linux e queremos torná-lo mais fácil de ser compreendido pelas pessoas. Se você achar esta análise útil, reserve um segundo para clicar no botão curtir. Isso realmente ajuda o algoritmo a mostrar este vídeo para outros usuários do Linux. E se ainda não o fez, inscreva-se no canal e toque o sino. Assim você não perderá quando enviarmos novos testes ou tutoriais. Isso realmente apoia o canal e nos faz continuar. Muito obrigado! Agora vamos falar sobre o gerenciador de arquivos, pois essa próxima mudança é ótima para desempenho. O gerenciador de arquivos no GNOME é chamado Nautilus. É a janela que você abre para ver seus documentos, fotos e downloads.
Uma das melhores melhorias no GNOME 49.2 é a redução no uso de memória das miniaturas. Veja por que isso é importante para iniciantes. Quando você abre uma pasta que contém centenas de imagens, o computador precisa gerar uma pequena imagem de visualização. É o que chamamos de miniatura de cada arquivo, para que você possa ver o que é. Nas versões anteriores, esse processo poderia consumir uma quantidade surpreendente de RAM do sistema. Se você estivesse em um laptop com RAM limitada, digamos 4 GB ou 8 GB, abrir um álbum de fotos grande poderia tornar todo o seu computador lento. Os desenvolvedores otimizaram este código. O Nautilus agora é mais inteligente na forma como cria e armazena essas miniaturas, o que significa que usa menos memória. O resultado? Um gerenciador de arquivos mais ágil e mais RAM livre para outros aplicativos, como navegador da web ou jogos. Eles também corrigiram um problema de classificação com dispositivos de Lowpack. Se isso parece técnico, não se preocupe. Um dispositivo de Lowpack é basicamente uma unidade de armazenamento virtual. Por exemplo, se você baixar um arquivo de instalação do Linux como um ISO e montá-lo para ver seu interior, ele aparecerá como um dispositivo de Lowpack. Anteriormente, isso seria classificado de forma aleatória ou incorreta na barra lateral, fazendo com que as coisas parecessem confusas. Agora eles classificam corretamente por nome, mantendo seu espaço de trabalho limpo. Agora quero ir para a lista de correções de bugs. Essas são as coisas que geralmente incomodam os usuários. Onde você pode pensar, por que meu computador está fazendo isso? Primeiro, um grande problema para usuários de VPN. Havia um bug envolvendo o auxiliar de autenticação VPN. Às vezes, quando você usa uma VPN, o programa em segundo plano que gerencia seus detalhes de login se transforma em um processo zumbi. Em termos de informática, um processo zumbi é um programa que terminou seu trabalho, mas se recusa a fechar. Ele fica ali morto, ocupando espaço na sua lista de sistemas. O GNOME 49.2 corrige isso, garantindo que quando o trabalho da VPN for concluído, o processo feche corretamente. Isso mantém os recursos do sistema livres. Houve também uma falha visual no ícone da rede. Às vezes, quando você perdia a conexão com a internet, o ícone no canto superior direito não era atualizado para mostrar que você estava offline. Você pode estar sentado esperando o carregamento de uma página da web, pensando que a internet está boa porque o ícone diz isso, mas na verdade você se desconectou há 5 minutos. Esta atualização corrige isso, então o ícone está sempre preciso. Eles também corrigiram um bug no controle de mídia na tela de bloqueio. Se você ouve Spotify ou reprodutores de música, sabe que pode controlá-los na tela de bloqueio sem fazer login. Havia uma configuração de notificação sobre esses controles que não estava funcionando corretamente. Isso foi corrigido. E aqui está uma coisa engraçada que eles consertaram no visualizador de imagens. Existe um atalho de teclado Ctrl 3, que supostamente aumenta o zoom da imagem em 300%. Bem, devido a um bug ao pressionar, esse atalho só aumentará o zoom para 200%. Eles corrigiram a matemática, então agora 300% significa 300% de verdade. Passando para como você obtém seus aplicativos, GNOME Software. Se você usa Flatpak, que é o formato universal moderno para aplicativos Linux, havia um problema irritante em que o histórico da versão não aparecia. Isso significa que você receberá uma atualização para um aplicativo, mas a loja não informará o que mudou nesse aplicativo. O GNOME 49.2 corrige isso para que você possa ler mais uma vez as notas do patch para seus aplicativos Flatpak. Houve também uma correção crítica para atualizações offline. No GNOME, quando você tem atualizações importantes do sistema, o computador geralmente pede para reiniciar e instalar. Houve um bug em que às vezes, em vez de reiniciar, o computador desligava completamente. Você estará esperando que ele reinicie e ele simplesmente permanecerá desligado. Isso foi resolvido para que a sequência de reinicialização funcione conforme o esperado. Para o navegador GNOME Web, também conhecido como Epiphany, há duas mudanças a serem observadas. Quando você torna a janela muito estreita, como na tela de um telefone, a barra de ação e os botões na parte inferior agora sempre aparecerão para que você não perca os botões de navegação. A outra mudança é que eles melhoraram a forma como os endereços de sites URL são exibidos. Agora ele irá decodificá-los de forma consistente. Isso significa que, em vez de ver uma longa sequência de 20% e símbolos estranhos na barra de endereço, você verá um texto legível. É mais seguro e parece muito mais limpo. Resumidamente, para o usuário um pouco mais técnico, existem algumas mudanças ocultas. O GNOME Boxes agora salva arquivos temporários em um local melhor, /var/temp. Isso evita que sua pasta temporária fique cheia e cause erros. GDM, a tela de login, tem uma correção onde, se o login automático falhasse, não permitiria que você voltasse para o X11. Esse é um recurso de segurança para garantir que você nunca fique sem acesso ao computador. Também queremos mencionar que se você estiver usando uma versão mais antiga do Linux que ainda não foi atualizada para o GNOME 49, o projeto também lançou o GNOME 48.7. Esta é apenas uma atualização de manutenção para a versão mais antiga,
corrigindo bugs no aplicativo de música, no shell e no gerenciador de janelas. Mesmo que você não esteja com o que há de melhor e mais recente, certifique-se de executar suas atualizações. Então esse é o roteiro para o GNOME 49.2. Não é uma revolução, mas é uma evolução sólida. É mais limpo, usa menos memória e resolve aqueles pequenos incômodos que podem atrapalhar seu trabalho ou jogo. Esta atualização chegará em breve ao seu repositório de distribuições. Se você estiver em um lançamento contínuo como Arch Linux, provavelmente já o possui ou receberá em 1 ou 2 dias. Se você usa o Fedora, fique atento às atualizações. Os usuários do Ubuntu podem ver essas correções chegarem um pouco mais tarde. Queremos ouvir de você nos comentários. Com qual dessas correções de bugs você está mais satisfeito? Deixe-nos saber abaixo. Obrigado por assistir e vemos vocês no próximo.